chegado um momento que não dá mais para viver cocheando entre dois pensamentos: ou nós somos crentes, salvos, libertos, transformados, vamos para o céu, ou estamos apenas enchendo o banco de uma igreja. Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, 24 de Lucas, verso 13, diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que estava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si e dizendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que eu não conhecesse. Vamos então ao versículo 32, que diz assim: E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E naquela mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregado os 12 e os que estavam com ele. E diziam: ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. Oremos. Pai, na unção do Senhor nesta noite, pedimos graça, luz, sabedoria do Teu Espírito Santo. Deus, fala comigo, conosco, a Tua igreja nesta noite, através da Tua palavra, Pai. Falando comigo, o Senhor falará com esta igreja, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Você pode sentar, e assentados e ter liberdade da glória a Deus. Bater palma, aleluia, glória a Deus. Essas palmas são para a palavra de Deus, viu? É ela que é digna de ser honrada nesta noite. E que bom que nós viemos hoje com o propósito de ouvir a palavra de Deus, amém? Queridos, o texto que nós lemos é um texto tão simples, né? Tão comum, mas eu costumo dizer que a palavra de Deus, querido, ela por si só, ela é poderosa. Às vezes tem pessoas que ficam pensando como incrementar, como rebuscar a palavra, para que as pessoas vejam, ouçam e digam: poxa, que palavra! Enquanto esta palavra, ela é simples, mas ela é eficaz, poderosíssima, apenas por ser a palavra de Deus, amém? Então essa palavra hoje me traz o relato de quem? De 2 discípulos de Jesus Cristo, que culminam com o anúncio ou o prenúncio da ressurreição de Jesus Cristo. Algo que para muitos da época era ignorado, impossível, inacreditável que isso viesse ou pudesse acontecer. Mas aconteceu. Jesus vive, Ele ressuscitou dos mortos. E é por isso que eu e você estamos aqui nesta noite, porque nós somos fruto da ressurreição de Jesus Cristo. Nós somos fruto de um milagre, e o maior milagre que a história da humanidade já viu ou ouviu falar, e é inexplicável. Até a ciência consegue provar que é verdade e que é inexplicável por méritos humanos. Passaríamos uma noite aqui falando da forma física de Jesus e humana, mas também nós temos, eu diria que o maioral, a coisa mais preciosa aqui nesta noite, é saber que Jesus Cristo, Filho de Deus, homem, ressuscitado dentre os mortos, Ele alcançou glória muito mais excelente, quem sabe, do que estava antes com o Pai, porque Ele introduz no céu algo que era inerente à terra. O céu deixou de ser o mesmo quando Jesus, ressuscitado dentre
assentou à direita do Todo-Poderoso. Até o céu não foi mais o mesmo. Já parou para pensar nisso? O céu não foi mais o mesmo. Porque Jesus, uma vez ressuscitado, ele assume um corpo glorificado e ele leva ao céu as marcas da cruz, as marcas de uma trajetória humana, as marcas de uma entrega total, as marcas de uma vida de dor, de sofrimento. Ele leva as marcas que marcaram o seu físico para o céu, porque a Bíblia me diz que quando Jesus, ressuscitado dentre os mortos, aparece entre os discípulos em um cenáculo fechado, entre quatro paredes, e que ali estava alguém que havia ouvido falar antes e que não havia acreditado, ele diz: Pai seja convosco. Ele entra no ambiente, e quando ele entra no ambiente, todos percebem que é Jesus ressuscitado, e o Tomé da vida olha para ele e fala: Senhor, mestre. Ele fala: Tomé, toca aqui, olha, veja as marcas da lança, olha, palpa minhas mãos e veja as marcas do cravo. Ele fala: eu não preciso mais tocar no Senhor para saber que o Senhor é Jesus e que está vivo e que está ressuscitado dentre os mortos. E naquele corpo Jesus subiu ao céu, entronizou e está no céu entronizado hoje, intercedendo por mim e por você aqui nesta noite. É isso que me traz a vitória. A morte não era tão importante. Aleluia. A morte de Jesus não era ou não foi tão importante para a história da igreja. Não foi. Não foi. Porque Jesus morrera como morre qualquer pessoa. Jesus padeceu como padece qualquer inocente nos dias de hoje. Mas ele sempre falou de um terceiro dia. Terceiro dia. Incrível, queridos, como o terceiro dia já havia acontecido. O terceiro dia já aconteceu. E os discípulos não entendiam que era terceiro dia. A morte de Jesus para alguns era apenas mais uma trajetória de um homem bom, de um homem diferente, de um homem que marcou aquela história, a história da humanidade. Mas como eu disse a você, Jesus não só marcou a história da humanidade, como ele marcou o céu. Incrível, querido. Jesus havia falado tantas as vezes: importa que o Filho do Homem vá, como acerca dele está escrito, será entregue nas mãos dos pecadores, padecerá, morrerá, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Mas só que antes de Jesus ser ressurreto, ser assunto aos céus, ele reúne os seus discípulos já em corpo glorificado, não mais um Jesus 100% humano e 100% divino. Agora ele era 100% Deus em forma de homem. E a Bíblia me diz que ele reúne os discípulos ali no Monte das Oliveiras, e ele faz assim, dando as últimas instruções: ficai em Jerusalém, não se ausentai de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, revestidos de autoridade. E depois de tudo isso, vocês serão as minhas testemunhas, não só em Jerusalém, Samaria, mas até os confins da terra. Incrível, querido, como ainda tem pessoas e consequentemente discípulos de Jesus que não conseguem obedecer os mandos, os mandatos de Jesus, a ordem de Jesus. Jesus não disse para eles que quando ele fosse recebido ao céu, que eles saíssem por ali. Eles sairiam, haveria um momento de sair, haveria um momento de irem aos lugares mais longínquos desta terra, irem às nações, mas no momento certo, na hora certa, depois de receberem a autoridade do céu. Porque até aquele momento os discípulos não haviam recebido o poder, o avivamento que muda a história da vida da igreja e consequentemente das pessoas. A gente pode ver que 12 discípulos, Cleópatra entre outro,
e iam para uma cidade chamada Emaús, que ficava distante de Jerusalém, 60 estádios, que traduzindo para nós diz que era 11 quilômetros. Um acampamento, quem sabe, ou um povoado perto de Jerusalém. Jesus mandou ir para Emaús. Jesus disse o que quando ele foi ao céu do céu? Ficai em Jerusalém. Muitas pessoas passam despercebidas em relação às bênçãos de Deus, perdem de serem abençoados, porque não querem obedecer à ordem de Jesus, não querem obedecer às Escrituras, às vezes até não querem obedecer às lideranças da igreja, entendeu? Perdem de serem abençoadas por falta de ficar em Jerusalém. Ah, mas eu estou com medo, fique em Jerusalém. Ah, mas tá difícil, fique em Jerusalém. Ah, mas o pastor é assim, assado e cozido, fique em Jerusalém. Obedeça. Você vai ser bem aventurado. Vai ser melhor para você. O Senhor não vai te lançar em rosto depois. Você vai ter o que ninguém nunca teve na sua vida, se você for capaz de obedecer. Aí a Bíblia diz que o discípulo sai de Jerusalém, vai para Emaús, e além do mais, indo para Emaús como se nada tivesse acontecido na trajetória da vida. Quantas vezes nos portamos, às vezes nós agimos como se nada tivesse mudado a nossa história. Isso é um problema. Por mais que a gente conheça a história da Bíblia, por mais que a gente conheça o Evangelho, por mais que a gente seja pastores, ou obreiros, ou presbítero, ou alguém que foi a um seminário, estudou e aprendeu alguma coisa, isso não vale nada sem obediência. Nada. Sem realmente ter nascido e renascido de novo. Olha um exemplo claro. A Bíblia diz que Jesus estava na Judéia, provavelmente em Jerusalém. Os milagres eram estrondosos, assustadores, porque onde Jesus passava tinha milagre. E a Bíblia diz que um dos doutores da lei, um dos líderes de Israel, um chefe da sinagoga, um homem culto, um homem doutorado, um homem que era rabino, um homem que ensinava, tinha a oportunidade de entrar no templo, no cenáculo, a hora que quisesse sair, estava sob a tutela do sacerdote, do sumo sacerdote, era um dos grandes da época, conhecedor das Escrituras. Ele ouviu falar de Jesus, que ótimo, eu preciso conhecer melhor, isso é bom. Eu preciso conhecer melhor o Deus que eu sirvo, o Jesus que eu prego, o Jesus que eu vivo. Eu preciso conhecer melhor, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente cresce. Quanto mais a gente conhece, mais a gente pode falar melhor. Eu só posso falar melhor do que eu quero quando eu conheço mais. A Bíblia diz que Nicodemos foi, é um homem chamado Nicodemos, príncipe da sinagoga, foi de noite, às escondidas, porque ele temia as legalidades da lei. E a gente sabe que pela lei, um rabino, ele não poderia ir a qualquer lugar, reunir em qualquer reunião, se não fosse de acordo os patamares da lei. E olha o que é que o Sinédrio pensava acerca de Jesus: um impostor, um perturbador da sociedade da época, um que quer impor a sua doutrina. Mas a Bíblia diz que os milagres falavam por Jesus. A Bíblia diz que os feitos, o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus falava muito mais alto do que o seu nome. E alguém queria ver, queria ouvir, queria conhecer melhor esse Jesus. A misericórdia de Jesus alcançava multidões. O que eu entendo por misericórdia? Quando você fala misere, vem de miséria. Quando você fala córdia, vem de coração. É como se Jesus se compadecesse da miséria da humanidade. Ele se compadecia da miséria daquele povo. E aí Nicodemos vai e diz assim: quero conhecer este homem. Só que de dia é perigoso. De dia eu vou ser criticado, eu vou perder o meu anel de rabino, eu vou perder minha
túnica, quem sabe, de príncipe da sinagoga. Eu não posso aparecer em público, vou à noite às escondidas. E assim o fez. Mas só que o que Nicodemo não esperava, talvez ele esperasse ouvir uma palavra boa quando ele chegou para Jesus e disse: olha, tu és mestre, e tu és vindo de Deus, porque milagres como tu fazes, ninguém fará se Deus não for com ele. O que Nicodemo não esperava é que fosse confrontado com a palavra de Deus. Jesus olha para ele e fala: sim, eu sei, e tu és mestre em Israel, e eu quero te garantir, te dizer que, querido, ninguém irá aos céus se não nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Isso entra em choque. Isso confronta o conhecimento, a sabedoria, o poder que Nicodemo exercia na sociedade. E ele não entendia nada. E ele começa a perguntar: peraí, como assim? Não entendo sobre isso. Nunca ouvi falar disso. Nascer de novo, voltar ao ventre da mãe? Jesus disse: não. Incrível. Se fala de coisas espirituais, tu não entende. O material não entende. Como vai entender as espirituais? Não é o fato de voltar ao ventre da mãe. O nascer de novo é nascer da água, nascer do Espírito, ser quebrado, ser transformado, ser libertado pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho, pelo poder de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aleluia! E ali a Bíblia diz que Jesus fala a Nicodemos da necessidade de nascer da água e do Espírito para ver o reino de Deus. Enfim, quantas vezes doutor da lei, grande homem, doutorado, filósofo provavelmente, rabino, um homem que tinha tudo para ser um exímio líder na sociedade, mas ainda não havia nascido de novo. Por isso eu digo para mim e para você: um título caro, um curso de teologia é nada se eu e você não tivermos a presença, se não tivermos o conhecimento, ou seja, o envolvimento, o relacionamento direto com o céu. Amém? Esses discípulos conheciam Jesus, andavam lá, tanto é que a Bíblia diz que eles fizeram um relato da vida de Jesus. Incrível, não? Quando eles vão caminhando entre si, indo para onde? Maús. Era para ir para Maús? Era para ficar onde? Jerusalém. Esse é o nosso problema. Às vezes Jesus está mandando ir para ficar em Jerusalém, para que seja investido quando a gente quer ir para Maús, e acaba perdendo a bênção do Senhor. Mas aí Jesus, que é misericordioso, ao terceiro dia, já ressurreto, vai ao encontro dos dois, como dizendo assim: volta para amar, volta para o teu lugar. Não foi isso que eu falei, não foi isso que eu te ensinei, não foi assim que eu ordenei. Ficai em Jerusalém. Aí vai caminhando os dois, falando entre si sobre Jesus, e a Bíblia diz que eles começavam e falavam, provavelmente dizendo: moço, você viu Jesus? Olha. E a Bíblia diz que Jesus se aproxima. Olha o amor de Jesus. Se aproximando deles, ele pergunta assim: o que estás conversando entre si? E Jesus ressuscitado, corpo glorificado. E eles começam a dizer: poxa, o senhor é peregrino em Jerusalém. Olha o nível de desconhecimento. Olha o nível, querido, eu diria que de falta de relacionamento com Jesus. O Senhor é peregrino aqui em Jerusalém? Que o Senhor não sabe as coisas que aconteceram? Chegaram a esse ponto. Esse é o prejuízo, é o perigo. E a Bíblia diz que Jesus olha para eles e pergunta assim: sobre o quê? Aí eles falam assim: sobre Jesus, sobre o Nazareno. Aí eles fazem um relato: um homem poderosíssimo em obra, um grande profeta, um homem que fez tantos milagres, um homem que fez boas promessas, nos deixou uma baita de uma esperança, né?
olha o que eles disseram. Quando Jesus perguntou para eles, né? Quais? Eles disseram: a respeito do Nazareno, um profeta poderoso em obra e palavra diante de Deus e do povo, e como os principais dos sacerdotes entregaram a condenação de morte e o crucificaram, e nós, olha aí, e nós esperávamos. Isso quer dizer o quê? Não tinha mais esperança, já não acreditavam mais, já tinham perdido tudo aquilo que haviam recebido de Jesus. Cuidado, crente, para não perder as esperanças, perder a fé, perder o foco, perder a promessa que Deus tem para a nossa vida. Eram discípulos, eram crentes. Se eles, discípulos, eram crentes e haviam perdido as esperanças, corremos o risco também, viu? Cuidado, vigia, fica de pé, de olho arregalado na promessa. Ele está voltando outra vez. Os dias, os tempos estão vivendo, ou seja, mostrando que Jesus está à porta. Cada dia é um fato novo, acontecimento novo. Nós vivemos hoje catástrofes naturais, catástrofes humanas. Vivemos um sistema globalizado e agora estão criando uma possibilidade de substituir a mente humana, a mente do homem. Imagine se uma mente robótica vai crer em Deus. Aonde? Não vai. E é essa a proposta que Jesus fez quando os discípulos, não sei se vocês se lembram, quando Jesus estava atravessando o mar da Galileia, e de repente os discípulos estavam em alto mar, e o barco soprava, o vento soprava, o barco balançava, as ondas subiam, a água parecia que ia entrar, e foi uma turbulência, uma tribulação. De repente os discípulos em pânico, desesperado, demonstrando a falta de fé no Deus que servia, e a Bíblia diz que Jesus estava na popa do barco, descansando, e de repente eles entram em cena, e gritam e clamam por Jesus, e diz: Jesus, não está vendo que a gente vai morrer todo mundo? Como é que ia morrer todo mundo se Jesus estava no barco? E de repente Jesus se levanta, e a primeira coisa que Jesus olha para eles, a primeira coisa que ele fala é essa: onde está a vossa fé? Foi isso que Jesus falou? Onde está a vossa fé? De repente Jesus acalma o vento, a tempestade, as ondas, tudo em bonança, e Jesus olha para eles. Eles olham para Jesus e dizem: quem é este que até o vento e o mar manda e obedecem? Quem é este? Quem estava fazendo essa pergunta eram discípulos, não eram ímpios, não eram pessoas que não tinham conhecimento de Jesus, eram discípulos perguntando: quem é este? Até quando, como cristão, nós vamos viver numa vida dúbia, crendo e duvidando, duvidando e crendo, amando e rejeitando, perdoando e odiando, ou crendo e desprezando a fé, duvidando que Jesus é capaz de fazer na minha e na sua vida? É chegado um momento que não dá mais para viver cocheando entre dois pensamentos: ou nós somos crentes, salvos, libertos, transformados, vamos para o céu, ou estamos apenas enchendo o banco de uma igreja, ou vamos apenas ficar mais um número no meio da multidão. É preciso tomar a nossa decisão certa: ou eu vou para o céu, ou eu vou ficar aqui no dia de Jesus. Ou eu sou crente, fiel, temente, obediente, ou então não vai valer a pena. Ou eu obedeço tudo, ou não adianta ser meio crente, meio aqui, meio ali. Não, ou é tudo ou é nada. Ou a gente é crente mesmo. É fácil? Não, mas é possível se esforçar, se esmerar, lutar, porque a nossa vida é todo dia a cruz. É todo dia uma nova história, é todo dia uma batalha, é todo dia um desafio. Mas Paulo diz que a gente tem que viver de glória em glória até chegar na glória.
Eu sou crente hoje, serei amanhã e serei depois. Eu sou salvo hoje, serei salvo amanhã e serei depois. Porque vida eterna não é a mesma coisa de salvação. Salvação é um mérito que Jesus nos dá através da fé e obediência à palavra. É dom de Deus. Mas vida eterna é o ápice da salvação. Vida eterna é depois da salvação. Eu serei salvo e alcançarei a vida eterna. E Jesus faz uma pergunta que me chama a atenção. Não sei se vocês pararam para observar. Nesse mesmo texto, no finalzinho, quando Jesus termina de operar todos os milagres, calmamente ele olha para os discípulos e fala assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, haverá fé na terra? Incrível isso. Por que Jesus perguntou isso? Sabe por quê? Eu tenho para mim que Jesus não voltou ainda porque ainda existe fé na terra. Jesus não buscou a igreja dele ainda, sabe por quê? Porque ainda existe fé na terra. Como hoje eu tive o privilégio de visitar uma família oprimida com os demônios. Nós expulsamos os demônios. Aquelas pessoas creram em Jesus, aceitaram a fé, e hoje elas têm o direito de vida eterna, assim como eu e você. Hoje, provavelmente, eles não aceitaram há 10 anos, há 20 anos. Eu aceitei há 43 anos e tenho convicção da minha salvação. Você aceitou há 10, há 15, há 5, há 6, há 1 ano. Mas tem convicção que você vai morar no céu. Esses que aceitaram hoje, se eles permanecerem fiéis, e Jesus voltando hoje, eles já sobem no arrebatamento. É por isso que Jesus não voltou ainda, porque ainda há fé na terra. Mas tudo que o diabo quer é tirar a fé da terra. Ele já está começando a tirar a fé das pessoas. Hoje é difícil você ganhar uma alma para Jesus. Sabe por quê? Porque o principado das trevas está agindo nas escolas, começa lá disseminando entre as crianças, os adolescentes, os professores, que Deus é bobagem, que se obedecer a doutrina é coisa de homem, não precisa isso, e que Deus não pune, não mata ninguém. Deus dá livre-arbítrio. O homem pode ser o que ele quiser, a mulher também, pode ser isso, aquilo ou o que quiser, e aí vai tirando Deus da vida das pessoas, tirando Deus das escolas, já está tirando. Nós pais, que temos filhos ou netos, oremos pelos nossos filhos, nossos netos nas escolas, porque corre-se o perigo de chegar lá crente e se desviar e tornar incrédulo, e pior do que incrédulo muitas vezes. A gente tem relato de pessoas que eram crentes, hoje são ateias nas escolas. Aí está tirando Deus das escolas. Daqui a pouco eles vão tirar Deus. Já estão tentando tirar Deus da política. Um político não pode ser mais cristão. Se for, ele manda matar. Tira de tempo, porque atrapalha o processo, o sistema. Tira Deus. Eu ouvi um relato de uma Câmara de Vereadores no Rio de Janeiro, que os vereadores começavam a sessão dizendo: nós oramos e entregamos essa sessão nas mãos de Deus. Foi proibido, porque um dos vereadores que não era cristão entrou com um processo na justiça para proibir de abrir a sessão, dizendo que estava começando em nome do Senhor. Isso é tirando Deus da política. Você está entendendo? Agora eles querem tirar Deus da igreja. Eles querem tirar Deus da igreja. Hoje existe igreja de todo modo, de todo gosto, igreja até de pessoas que não, com a vida totalmente deturpada, conforme essa escritura. Igreja de, às vezes é até perigoso a gente falar o nome, né? LGBTQI+, pastores casados com outros, juntos para beber assim, e tem igrejas, aparentemente é de Deus, mas a gente teme o que pode acontecer ainda aqui para frente. Querem tirar Deus das igrejas. E aí, por isso que Jesus ainda não voltou, porque ainda há fé na terra, ainda há fé na vida de algumas pessoas, e essa fé ainda é suficiente essas pessoas serem transformadas e serem salvas. Porque quando tirar a fé da terra, Jesus volta. Porque se tirar a fé, não tem mais para quem salvar. Jesus vai ficar fazendo o quê? Vem buscar a noiva dele, a noiva do Cordeiro, tirar da terra e levar para ele. Aleluia! Levar a noiva para ele, porque a Bíblia me diz que quando ele vier, não terá mais fé na terra. A inteligência virtual agora, existe uma inteligência virtual a quilômetros de luz distante da nossa mente, uma inteligência virtual que pode, em questão de segundo,
trazer a você resposta, informação de coisa que você passaria 1 ano, 10 anos para poder obter. A inteligência espiritual está aí. E é isso que está tirando Deus. Uma inteligência artificial não tem Deus. Tira Deus da mente do homem. Aí Jesus volta. Os discípulos apenas estavam perto de Jesus, alheio à presença deles. Jesus falando com eles, não estavam percebendo que era Jesus. Aí ele falou tudo sobre Jesus. E Jesus olha para ele e fala assim: nécios, incrédulos, duros de corações, para entender as coisas que foram preditas, ensinadas. Eu falei, eu ensinei, eu disse que ia acontecer. E vocês estão hoje aqui, indo para Maús, em vez de ir para Jerusalém, para ser revestido de poder, e ainda não acreditam nas promessas. E a Bíblia diz que Jesus vai com eles, conversando, falando das Escrituras, discorrendo da promessa de Deus, até o cair da tarde. E no cair da tarde, chegam em um lugar para repouso. E é nesse repouso que Jesus se apresenta. É nesse repouso que Jesus se manifesta. A Bíblia diz que eles chegando foram comer alguma coisa. Olha Jesus. Jesus pega o pão e dá graça. E quando Jesus dá graça ao pão, cai-lhe as escamas dos olhos, cai-lhe a dureza do coração. E eles olham para Jesus, reconhecem e dizem: Cleopas, é Jesus, é Jesus. Olha como é que acontece. Nosso coração não ardia. Irmão, o problema é quando o coração não arde. O problema é quando o coração não arde mais. O coração não arde para orar, para buscar, não arde para estudar a Bíblia, não arde para congregar, não arde para ensaiar o louvor, não arde para participar da escola bíblica, não arde mais. Esse é o problema. Nosso coração não ardia, e era Jesus. E de repente a Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém, para onde eles deveriam estar. Jesus muitas vezes precisa ardir o meu e o seu coração, queimar, atear a chama do Espírito. E era isso que Jesus queria fazer no templo de Jerusalém, quando eles voltaram e que se reuniram. Quando eles chegaram no templo, falaram para os discípulos: olha, encontramos Jesus. Eles outros falaram: foi mesmo, apareceu entre nós também. E todos então entenderam que Jesus realmente estava vivo e ressuscitado. Que dia era? Terceiro dia. Já era terceiro dia, não era para duvidar. E eu quero dizer para você que hoje é o terceiro dia da tua vida. Você pode tomar posse disso. Hoje é o terceiro dia na tua vida. O que isso representa para você no terceiro dia? O que isso representa? Quebra de grilhões. O terceiro dia representa império da morte destruído. O terceiro dia representa os grilhões da morte quebrado. O terceiro dia representa o mundo todo salvo. O terceiro dia representa o céu em festa. O terceiro dia representa para mim que eu sou salvo não apenas pela morte de Jesus, mas pela ressurreição ao terceiro dia. Ele vive hoje. Hoje é o terceiro dia na tua vida. Então toma posse do que é teu, porque ao terceiro dia Jesus se põe à porta do túmulo, levanta as mãos para o céu e grita bem alto: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu agrilhão? Porque tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Hoje é o terceiro dia. Fica de pé. Vamos orar.